Tá namorando? Tá namorando? Jungkook do BTS e Winter do aespa se envolvem em mais rumores de namoro. O mal venceu. New Jeans retorna a Adore. Vergonha! Desgraça! Netflix lançará reality de namoro em que mulheres brasileiras atravessam o mundo atrás de macho coreano. Essas e outras notícias agora no Jornal da Frost. Boa noite! Está no ar mais uma edição do Jornal da Frost. Hoje vocês saberão tudo o que rolou no K-pop no mês de novembro e também comecinho de dezembro. Mas antes de começarmos as notícias, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para você não perder mais nenhuma edição do Jornal da Frost. E agora, vamos começar? Quem tem limite é município. JK se envolveu em uma série de rumores de namoro nos últimos dias. Inclusive se espalhou aí um vídeo na internet dele supostamente segurando a mão de uma mulher próximo da casa dele. Mas dizem que esse vídeo foi feito por inteligência artificial. Eu amo que hoje em dia a gente pode jogar a culpa na inteligência artificial, né? Você aí tá preso por roubar um banco? Não fui eu, foi a inteligência artificial. Entretanto, o rumor de namoro que mais tomou conta da internet nos últimos dias foi do Jungkook com a Winter do aespa. Os dois já foram envolvidos anteriormente em especulações por usarem itens parecidos, como shorts, pulseiras, fones de ouvido. Inclusive, o JK já foi visto em um show do aespa enquanto ele estava de licença do exército. E digamos que isso é algo não muito comum, os soldados usarem o tempo da sua licença para irem em shows. Tem também o rolê do arroba deles no Instagram, né, que antes o do JK era I'm Jungkook, só que o povo achou muito parecido com o da Winter, né, que é I'm Winter, e aí começaram a reclamar, e aí o JK mudou, colocou MNI Jungkook, e aí reclamaram de novo, dizendo que agora tá aparecendo o nome verdadeiro da Winter, que é Minjong. Ó, o povo, ó. Loucura! Mas os boatos do suposto casal ganharam mais força nos últimos dias depois que percebeu-se que ambos possuem tatuagens muito parecidas. Seriam essas tatuagens de casal? O desenho consiste no rosto de 3 cachorrinhos e ambos foram tatuados no mesmo local. A única diferença é que o do JK é no braço esquerdo e da Winter é no braço direito. Há aqueles que afirmam que é difícil definir isso como uma tatuagem de casal, já que essa tatu ganhou muita popularidade na Coreia nos últimos meses, então tava muita gente fazendo. É que nem aquela tatuagem aqui, nos anos 2000. Vocês não vão saber, né? Vocês não eram nascidos. Mas com todo esse bafafá rolando, a polêmica se intensificou ainda mais quando o Winter apareceu em um evento de autógrafos usando um short e chinelos muito parecidos com o do Jungkook. E foi aí que a bomba de cocô estourou na cara de todo mundo. Mas a minha indignação não é nem isso. Eu não tô nem aí se é do JK ou não. O que me incomoda é... que look feio é esse, Winter, para você usar no evento de autógrafos? Bom, mas é claro que não poderíamos deixar de ter os caminhões de protesto, não é mesmo? Eles foram enviados para a Hybe, porém, dessa vez, pedindo para que a empresa protegesse o JK desses boatos. E você já viu a Hybe proteger alguém? Quando os rumores chegaram em seu auge, a SM Entertainment teve que se pronunciar dizendo que tomará medidas legais contra boatos maliciosos sobre o Winter. E os caminhões de protesto não pararam. Pessoas que não aceitam o suposto relacionamento enviaram caminhões para as empresas de ambos os artistas. Na frente da Hybe haviam escrito, por exemplo: se você não pretende remover suas tatuagens de casal, fique longe das promoções do BTS. Já na frente da SM, apague suas tatuagens e esclareça a situação. Além disso, estavam pedindo para que o Winter saísse do aespa. E os boatos de relacionamento entre os dois continuaram. As pessoas começaram a ligar pontos. Por exemplo, quando questionada em um fansign sobre que música gostaria de cantar, o Winter respondeu Till the End of Time do The Black Skirts. Alguns dias depois, em uma live, Jungkook colocou essa música para tocar. Muitos acharam isso suspeito, já que a canção não é muito popular. Outro exemplo recente foi quando o Winter fez uma publicação no Bubble pedindo para os fãs tomarem cuidado para não pegar um resfriado nesse inverno. Pouco tempo depois, Jungkook postou uma selfie em seu story usando uma máscara. Muitos interpretaram isso como uma resposta ao Bubble de Winter. Nossa, vocês são muito Sherlock Holmes, né? Parabéns! E a louça? Já lavou? Injusto! Injusto!
Injusto! O All Day Project está sendo acusado de comprar uma das premiações do evento Korea Grand Music Awards. O grupo misto recebeu no dia 14 de novembro o seu primeiro Daesan, que significa Grande Prêmio, apenas 144 dias após o debut, se tornando assim o segundo grupo mais rápido a conquistar um Daesan, ficando atrás apenas de New Jeans. O quinteto conquistou o prêmio de Grand Honor's Choice, o que levantou uma série de questionamentos na internet, já que o grupo tem pouquíssimas músicas e meio que acabou de debutar. Muitos levantaram também a questão de que uma das integrantes, a N, é bisneta do fundador do grupo Samsung, ou seja, ela tem influência. O All Day Project está sendo acusado de comprar o prêmio. Inclusive fizeram até um compilado com a reação dos outros idols que estão há mais tempo na indústria com esse anúncio da vitória do All Day Project. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? E o que torna tudo mais suspeito é a reação dos membros do próprio grupo. Após o apresentador falar o nome deles, todos os integrantes olham surpresos para Annie. Eles tipo, eita, foi tu que fez o Pix? Se você não assistiu o anúncio, vai ficar sem presente de Natal. Assiste aí. Mais um jornal, mais uma notícia sobre o New Jeans. Como anunciado anteriormente, falando a respeito da disputa judicial entre o girl group e a Adore, o tribunal teria decidido a favor da empresa, ou seja, o New Jeans perdeu. Mas o que ninguém esperava era que no dia 12 de novembro, a Adore divulgasse uma declaração afirmando que Haerin e Hyen decidiram continuar trabalhando com a agência. A partir disso, a internet ficou confusa. Por que só duas integrantes retornaram à Adore? Já que o New Jeans é um grupo que sempre bateu nessa tecla, né, de que elas são 5, de que se uma não concordasse em fazer algo, ninguém faria. Segundo especulações, o pai de Hyen teria sido a pessoa que convenceu a filha e a Haerin a voltar à agência, já que dizem, né, que ele era o único familiar do grupo que não concordava com essa rescisão de contrato com a Adore. Poucas horas depois, as demais integrantes, Danielle, Mindy e Honey, divulgaram que também irão voltar à agência. Por outro lado, a Adore disse: estamos atualmente analisando as reais intenções por trás da declaração das 3 membros sobre o retorno. Com isso, as pessoas passaram a acreditar que as 3 integrantes não queriam de fato retornar à empresa. Há especulações que as acusam de fazerem até mesmo exigências para o seu retorno, como por exemplo a recontratação da Min Hee-jin. Mas isso são só boatos. O que se sabe é que boa parte da internet ficou contra Danielle, Mindy e Honey, pois, segundo o que se fala, o trio não está em posição de fazer exigências. Além disso, há até mesmo pessoas que apoiam o retorno do New Jeans como apenas uma dupla, com a Haerin e a Hyen. Outros já defendem a ideia de fazerem audições para adicionarem novas integrantes ao grupo no lugar de Honey, Danielle e Mindy. Ou viaja, né? Outra questão que foi muito comentada foi que aquela conta provisória que elas fizeram independentes da Adore, o @mhdhh_friends, saiu do ar recentemente. Fim de uma era. Apesar de muitos fãs estarem felizes com o possível comeback do New Jeans, é inevitável afirmar que as meninas estão recebendo muitas críticas. Há internautas declarando que todo esse movimento judicial que elas fizeram contra a Adore foi uma revolução fracassada, que depois de tudo elas retornaram à indústria do K-pop que elas tanto criticaram. E não é só isso. Uma parte fervorosa da internet não se calará se o New Jeans retornar como se nada tivesse acontecido. Muitos exigem que as meninas façam um pedido público de desculpas ao Eilidh e ao LE SSERAFIM. Inclusive, caminhões de protesto foram enviados à HYBE exigindo que a empresa mantivesse o LE SSERAFIM bem longe do New Jeans. Pouco tempo depois, mais caminhões foram enviados à agência, dessa vez pedindo para que a empresa protegesse as calças novas. Bom, e a Min Hee-jin em relação a tudo isso? Ela declarou que apoia as meninas em relação a essa decisão de retornar à Adore.
Você não tem escolha, né? Além disso, não demorou muito para Minhee Jin anunciar que irá abrir audições para recrutar trainees para sua nova empresa, a OOAK Records. A galera ficou falando que ela descartou New Jeans rápido demais. Rápido demais? Eu achei até que demorou. Mas enfim, quem será o maluco que vai fazer a audição para entrar na empresa dessa mulher? Só o futuro dirá. Na cara dos conservadores. Recentemente, mais uma pessoa da indústria de idols revelou fazer parte da comunidade LGBT. Cocona, do XG, escolheu o dia do seu aniversário para se assumir como uma pessoa transmasculina não binária. E como eu acredito que nem todo mundo sabe o que isso significa, assim como eu não sabia, acho importante explicar. Uma pessoa transmasculina não binária é alguém que se identifica com o masculino, mas que não se vê totalmente como um homem. Cocona também revelou que no início desse ano havia feito cirurgia para a remoção das mamas. Com todas essas revelações, é claro que houveram críticas, com pessoas dizendo que, sendo assim, Cocona não deveria fazer parte de um girl group, mas a maioria dos fãs do XG apoiaram e ficaram orgulhosos de Cocona. Olha, eu de verdade fico muito feliz que, pelo menos aos pouquinhos, alguns idols estão se sentindo cada vez mais confortáveis para compartilhar esse tipo de coisa com os fãs, sabe? Já dizia Suzana Vieira. E todo mundo do LGBTQIA, K não, QIA. Beijo! Pausa nas notícias para você deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal. Se você fizer isso, você vai ganhar o peru do Félix de Natal. Que mico! Netflix anuncia programa de namoro com coreanos. A produção se chamará Meu Namorado Coreano. Sim, esse é o nome. E segundo a descrição da própria Netflix, 5 brasileiras viajam para a Coreia do Sul para viver a realidade de seus namoros à distância. Agora o desafio é outro: descobrir se o amor sobrevive às barreiras do idioma e ao choque cultural. Confira um trecho do trailer. A gente atravessou o mundo pra saber se existe K-drama na vida real. Meu Namorado Coreano estreará no dia 1º de janeiro e eu mal posso esperar para perder. Vamos falar sobre o Mama. A premiação já é um clássico no cenário do K-pop e acontece todos os anos com o objetivo de premiar os artistas que mais se destacaram nos últimos meses. O Mama 2025 aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro em Hong Kong e contou com diversas apresentações ao vivo. O segundo dia de evento com certeza ficará marcado no coração dos fãs do Stray Kids, pois o grupo ganhou seu primeiro Daesang. O boy group da JYP recebeu o prêmio de álbum do ano com Karma. O discurso dos integrantes foi marcado por muitas lágrimas e emoção. Um dos assuntos mais comentados do Mama desse ano, com certeza, foi a apresentação do Baby Monster com a música Golden das Huntrix. O sucesso do filme Guerreiras do K-pop foi performado por Hora, Ayeon e Parita. Mas, apesar do impacto, vieram as críticas, principalmente em relação às notas altas de Ayeon. Diversas pessoas não ficaram satisfeitas com o seu desempenho, especialmente na parte final. Cara, quando anunciaram que Ayeon ia cantar Golden, eu meio que já estava prevendo que ia ter críticas, sabe? Porque eu entendo que o timbre da voz dela é um timbre que não agrada a todos os ouvidos. E eu realmente acho que o grito final não precisava. Mas as críticas da internet foram tão intensas que, quando Ayeon foi vista no aeroporto posteriormente, ela estava visivelmente triste, considerando que ela é uma pessoa que está sempre sorrindo e interagindo com os fãs. Outra situação que deu o que falar foi a reação do James, do Curtis, em relação à apresentação do Baby Monster, especificamente quando Ayeon atingia notas altas.
Muitos interpretaram essa reação como uma falta de respeito. Mas, enquanto muitos se perguntavam por que as cantoras originais das Huntrix não se apresentaram no lugar do Baby Monster, a Hayami, que interpreta a Zoe, se pronunciou meio que indiretamente em defesa a Yeon. Ela disse: desmerecer outros grupos artistas para enaltecer seus favoritos é ridículo. Mantenha a positividade ou cale a boca. Pare de menosprezar outras mulheres e colocá-las umas contra as outras. Esse tipo de comportamento é exaustivo e retrógrado. Digo isso com todo carinho. Estar sob os holofotes não é fácil. Às vezes é bem assustador. Vamos manter o otimismo e seguir em frente. Obrigada. Diva. Bom, mas ainda falando em Baby Monster no Mama, algo que viralizou entre os fandoms foi a olhadinha que a Parita deu em direção ao Stray Kids. Sim, isso viralizou. Muitos acreditaram que o olhar dela provavelmente foi em direção ao Bang-chan. Com isso, a internet se identificou com a atitude da idol, pois no lugar dela, muitos também não resistiriam dar uma espiadinha no lobão. Eu que eu diga. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Parita viraliza dando uma bisbilhotada em idols masculinos. Baby, would I still be your lover? Ela é gente como a gente, né? Assista o anúncio para que sua família não coloque uva passa no arroz. Essa é para os gamers. Lisa divulga colaboração com o jogo Fortnite. A artista foi anunciada como a atração principal do Fortnite Festival. Essa parceria, que teve seu início no dia 29 de novembro, oferece aos usuários do jogo skins inspiradas em Lisa, músicas da artista, itens exclusivos e uma performance virtual. E você, vai jogar o Fortnite da Lisa? Eu não vou, porque eu odeio jogo de tiro. Ainda falando de Lisa, a cantora se envolveu em provavelmente um dos crossovers mais icônicos desse ano. Ao comparecer em um evento da Louis Vuitton, a integrante do Blackpink posou ao lado de ninguém mais, ninguém menos que J-Hope do BTS e Felix do Stray Kids. Porque, né, quando se fala em Louis Vuitton, tem que ter o Felix. Os internautas adoraram a interação leve e divertida entre os três. E você aí, né, rivalizando os grupos, seu desempregado. Mas essas não foram as únicas novidades envolvendo o nome de Lisa nas últimas semanas. Para a felicidade dos fãs, a artista dará continuidade à sua carreira de atriz. Lisa foi escalada para compor o elenco de uma das próximas produções da Netflix, junto com os atores Ma Dong-soo e Lee Jin-woo. Estamos falando do filme Extraction Taigo, uma trama de ação que conta a história de Taigo, um soldado em missão que realiza diversas operações de resgate. Nossa, eu odeio filme de ação. Não, mas é isso aí, Lisa. Estaremos nas trincheiras por você. Vá lá, grave essa bomba e arrase. Mas esse anúncio também trouxe indignação por parte dos fãs, porque um dos atores já se envolveu em polêmicas no passado. E Jin-woo já foi acusado de agressão. Inclusive, até já trouxe essa pauta aqui no canal, num vídeo que eu falei sobre Round 6, né? Porque ele também atuou em Round 6, fazendo até papel de bom moço, enfim. Então, muitos fãs não curtiram que Lisa vai contracenar em um mesmo filme que esse cara. Eu penso assim, o filme não é de guerra? Então eu torço para que tenha uma cena em que a Lisa jogue diversas granadas de fezes na porta da casa desse homem. Pode ser assim, Lisa? Meu presente de Natal. Taeyeon do NCT saiu do exército. O idol, que se alistou na Marinha em 14 de abril de 2024, foi dispensado em 14 de dezembro desse ano, se tornando assim o primeiro integrante do NCT a cumprir o serviço militar obrigatório. Algo que chamou a atenção da internet foi o quão fofo foi o encontro entre o Taeyeon e seus pais após ele ser dispensado. E algo que me chamou a atenção é que o Taeyeon mal saiu do exército e ele já aprendeu 572 danças do NCT.
E eu não sei dançar nenhuma dessas. Parece até que quem tava no exército era eu. RM do BTS causa em live. No dia 7 de dezembro, Namjoon realizou uma transmissão ao vivo na qual ele abordou alguns assuntos pertinentes. O líder do BTS falou que está ciente do que está acontecendo, mas que, como todos os membros já passaram dos 30 anos, não há muito que ele possa fazer pelos integrantes em suas vidas pessoais. Isso fez muitos interpretarem que ele estava se referindo às polêmicas de namoro envolvendo Jungkook. Além disso, em determinado momento da live, RM se chateou com a quantidade de comentários perguntando pelos outros membros. Ele pediu para que parassem e falou que, se os integrantes quisessem, eles abririam suas lives em seus próprios celulares. E não parou por aí. O rapper falou que entende a frustração dos fãs em relação à falta de músicas novas após o grupo ter sido dispensado do exército e admitiu que, durante as reuniões, os membros conversaram sobre a possibilidade do fim do grupo, mas que não optaram por isso, pois eles amam muito o BTS e os fãs. Não seria melhor simplesmente dissolver o grupo? Por exemplo, não seria melhor parar com as atividades em grupo? Essa ideia passou pela nossa cabeça dezenas de milhares de vezes. Muita gente não gostou dessa fala do RM, pois muitos interpretaram como se ele estivesse ameaçando acabar com o grupo. Inclusive, ele até pediu desculpas por essa live. Mas poucos dias depois, os fãs se aquietaram. No dia 12 desse mês, os membros atualizaram seus perfis no Instagram com fotos do set em uma sala de prática, aparentemente se preparando para o retorno do grupo. E para fechar com chave de ouro, em uma live recente com todos os integrantes, Namjoon revelou que finalmente tirou sua carteira de motorista. Aplausos. Nunca é tarde para aprender a dirigir. Namjoon, você me inspira. Agora daremos start ao nosso quadro de previsões. Senhor Tubarão, é com você. Boa noite. Hoje saberemos quais são as previsões de comeback e debut para o K-pop no mês de dezembro. Essa é para as ratas de reality. O grupo Alpha Drive One, que foi formado no programa Boys to Planet, lançou a música Fórmula. Seu primeiro mini-álbum sairá apenas no ano que vem. Mas no dia 3, eles já nos deram um gostinho do que está por vir. É tanto grupo novo que eu não tô nem conseguindo acompanhar. E temos grupo misto na área. O grupo All Day Project lançou no dia 8 o MV para a música Look at Me, que é a title track de seu primeiro EP. Finalmente um EP, né? Achei que esse grupo só lançava single. Briga, 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 briga! Mesmo em meio a todas as tretas envolvendo o grupo EXO, que inclusive foram noticiadas no Jornal da Frost anterior, o boy group lançou seu novo MV para a música I'm Home no dia 14. Como esperado, o vídeo conta apenas com 6 integrantes, excluindo Baekhyun, Xiumin e Shem. Vejamos pelo lado bom. Pelo menos dessa vez o Lei aparece de verdade. E é claro que não poderia faltar a música de Natal. A banda Day6 divulgou no dia 15 o MV para Love in the Christmas, um vídeo em animação muito fofo que conta com a participação dos mascotes do Day6 e, claro, com a temática natalina. E é em clima de Natal que encerramos nossas previsões de hoje. Já acabou? Sim, é que os idols não são que nem você que faz os outros trabalhar em dezembro. Você só trabalha uma vez por mês e ainda reclama? Só de mal você não vai ganhar o panetone da empresa. Boa noite.